Vamos dar continuidade, então, às nossas lições de leitura, lembrando a quem nos assiste que estamos focando instruções que são colocadas nos cadernos de prova do Enem e de concursos públicos. Para quem acha que as instruções não são importantes na nossa vida, e principalmente em determinados desafios da nossa vida, eu vou ler aqui algumas instruções que eu catei ao acaso, só para mostrar a vocês como elas são vitais à nossa vida em sociedade. São essenciais à nossa vida em sociedade. Use cinto de segurança enquanto dirige ou anda em um carro. Lave as mãos com frequência para evitar a propagação de germes e doenças. Siga a dosagem prescrita pelo médico ao tomar medicamentos. Desligue os aparelhos eletrônicos antes de dormir. Use protetor solar para proteger a pele dos danos causados pelo sol. Verifique as instruções de uso antes de operar ferramentas ou equipamentos perigosos. Leve uma vida saudável, comendo alimentos saudáveis e praticando exercícios físicos regularmente. Siga as regras de segurança ao dirigir, como respeitar o limite de velocidade e não dirigir sob a influência de álcool ou drogas. Veja que são instruções que eu compilei ao acaso, simplesmente para mostrar e demonstrar, como as instruções estão presentes em várias áreas da nossa vida social. E caso você não processe bem, não entenda, não compreenda essas instruções, o resultado pode ser uma catástrofe, pode ser uma calamidade para você ou para as pessoas que estão junto com você numa determinada viagem, numa determinada empreitada e etc. Então, hoje nós vamos pegar a folha de prova do segundo dia do Enem, para a gente ir apontando as instruções e já te preparando também para fazer a prova corretamente, seguindo as instruções que são dadas pelos examinadores. E caso você, como eu sempre digo, caso você titubeie nessas instruções, é muito provável que você fracasse nesse exame importante, para entrar numa faculdade, para tentar uma universidade. Logo de início, o segundo dia do Enem, que é a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, prova de Matemática e suas tecnologias, logo de entrada, a folha de prova diz o seguinte: transcreva no espaço apropriado do seu cartão resposta, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase: vou seguindo novos planos. Transcreva no espaço do seu cartão de resposta. Transcreva, verbo mandatário, tem que fazer, não é? É essa a instrução, tem que escrever com a sua caligrafia. Depois, na instrução 1, diz o seguinte: este caderno de questões contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma folha de rascunho dispostas da seguinte maneira: questões de 91 a 135 relativas à área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. B. Questões de número 136 a 180 relativas à área de Matemática e suas tecnologias. E C. Folha de rascunho. Todas as questões, neste caso, vão ser questões
de múltipla escolha, não é? Você tem que processar a pergunta e indicar a resposta que lhe parecer correta. Veja a instrução 2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu caderno de questões estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis. Você tem que examinar, não é, o caderno de provas, certo? Para ver, não é, se as questões de 91 a 135 estão presentes e se as questões de número 136 a 180 estão presentes no seu caderno. Caso você não perceba a ausência de uma folha no caderno, não é? Ou você veja que ali existe uma pergunta mal grafada, borrada por um problema de impressão, você tem que comunicar-se imediatamente com o encarregado pela sala para dizer para ele que o seu caderno tem problema. Você não pode começar a prova sem fazer esse exame. É isso que é essencial. Depois, a terceira observação: para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente a questão, não é? Você tem que optar, não é? São 5 alternativas, qual é a alternativa que lhe parece correta, não é? Reserve tempo suficiente para preencher o cartão resposta. Novamente, isto aqui é importante, não é? Você pode marcar as respostas no rascunho e etc., mas você tem que reservar meia hora, 15 minutos ou até um pouco mais para você marcar, não é, o cartão resposta, as respostas, não é, que você deu às perguntas do caderno de provas. Então, reserve esse tempo, é fundamental. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões ou na folha de rascunho não serão considerados na avaliação. Quer dizer, você pode escrever na sua folha de rascunho, você pode escrever no caderno de prova, né? Marcar as questões, estudar, né? Fazer marcações, mas isso não será, essas marcações não serão consideradas na prova. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entrega este caderno de questões, o cartão resposta e a folha de rascunho. Quer dizer, assim que você tiver terminada a prova, você acena, levante a mão, né? Faz um tchau para o aplicador lá e ele vem até você para recolher o material. Você deverá entregar a folha de rascunho, o cartão resposta e a folha de rascunho. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrida 2 horas do início da aplicação e poderá levar o seu caderno de questões ao deixar em definitivo a sala da prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas, né? Então, aqui novamente, uma instrução, né? Você poderá deixar o local apenas depois de 2 horas, né? Você vai ter que ter tolerância, né? Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter iniciativa, né? Para iniciar a prova. Então, logo tenha examinado o caderno de provas, né? E tão logo tenha anotado no cartão de respostas as respostas que você deu às perguntas. Lembrando que na segunda parte, as perguntas de 91 a 135 são relativas às áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, e as questões de número 136 a 180 relativas à área de matemática e suas tecnologias, né? Então, veja bem, a folha de instrução deste caderno de provas é fundamental para você não se perder, não é? Para você verificar
se tudo está em ordem, o caderno de provas contém realmente as perguntas, se estão bem grafadas, se não existe nenhuma questão pulada ali, que se pulou uma questão para outra, faltando uma questão do meio e etc. Esse exame que você tem que fazer, e estando tudo certo, você dá início, não é, à leitura das questões, não é, e à escolha da melhor alternativa para ser considerada como resposta, não é, da sua pessoa.